No mundo, o câncer de mama é uma das doenças que mais vitimiza as mulheres por ano. A nossa entrevistada de hoje, ela passou por essa situação e conseguiu vencer. Ela tem 54 anos, é dirigente do Círculo de Oração de Desterro, é casada, tem 2 filhas e agora vamos conferir o testemunho dela. Bom, irmã Sandra, muito obrigada por nos receber tão bem. Agora conta um pouco pra gente como foi essa sua experiência tão dolorosa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus porque Ele me proporcionou este momento de estar aqui contando esta minha experiência um pouco dolorosa, mas sei que vai servir para edificar vidas e dar força a mulheres que estão passando ou que irão passar por este processo que eu passei. Durante a entrevista a gente vai escutar alguns ruídos, mas é porque a gente está no ponto turístico aqui em Alto da Sé e a irmã Sandra vai contar o que tem a ver com o tratamento dela, com a experiência dela. Bom, foi um dos 2 momentos que foram assim marcantes durante esse tratamento. Foi a minha casa e o Alto da Sé. Por que o Alto da Sé? Porque eu tinha uma amiga de trabalho, Marcele, que um dia antes que eu fosse começar o tratamento com a quimioterapia, ela me chamou para fazer esse passeio aqui no Alto da Sé. Vamos lá para o Alto da Sé, a gente vai comer tapioca, você vai se divertir bastante para esquecer um pouco que amanhã você vai estar enfrentando uma quimioterapia. É por isso que este momento para mim e esse local aqui foi marcante. Assim, irmã Sandra, vamos voltar um pouquinho ao passado. Como foi que a senhora encontrou o Evangelho, conheceu a Jesus? Eu conheci Jesus há 22 anos atrás e eu louvo muito a Deus porque Ele me salvou, Ele me tirou realmente de um lamaçal de pecados e me trouxe para viver uma vida de luz. E eu comecei a pensar em seguir os passos de Jesus através de um livro que eu li, Porque Jesus Te Ama. E daí Jesus ficou, o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração, na minha mente. E aí eu estava na minha casa e decidi me entregar a Jesus. Chamei duas vizinhas minhas e falei para ela que queria ir para a igreja e queria aceitar Jesus como Salvador. Aí ela até falou, deixa você ir no domingo. Eu disse, não, eu quero ir hoje, quero até Círculo de Oração, que é um culto que eu amo até hoje. Círculo de Oração, para mim, é um dos melhores cultos que nós devemos frequentar, é o Círculo de Oração. E aceitei Jesus há 22 anos atrás e muito feliz com o meu Jesus. Por todas as lutas, por todas as provas, por todos os vales que eu tenho passado, mas Ele passa comigo e com Jesus ao meu lado, eu enfrento toda e qualquer barreira. E como a senhora conheceu a nossa congregação, a Betel? Eu fiz primeiro parte no Ministério de Abreu Lima, mas daí alguma coisa não me agradou e aí eu saí. Aí fiquei sem congregação, visitando algumas. Já conhecia o pastor André Barbosa, do Ministério Abreu Lima, porque quando o pastor Isaac Martins era vivo, ele escalava muito o pastor para fazer cruzadas. Eu admirava muito, que homem de Deus, que palavra maravilhosa. Deus, Ele é na vida deste homem. E depois que eu saí, fiquei assim em algumas congregações, eu não sabia que ele estava assim, tinha aberto um Betel. E depois a gente eu conversando com uma amiga, e aí ela falou que estava indo para uma Betel, na Tabajara, e que era uma bênção aquela igreja. Eu disse, quem é o pastor? Aí disse, André Barbosa. Aí eu disse, aquele é um homem de Deus. Aí eu resolvi frequentar essa igreja. E quando eu cheguei lá, que coloquei os pés, Jesus vai ser aqui, viu? E você vai firmar os seus passos. E eu estou lá até agora. E pretendo ficar até a volta de Jesus. Amém. Oi, irmã, conta pra gente como foi a descoberta do seu câncer.
como a senhora recebeu isso? Como foi a procura da cura, ao mesmo tempo desespero? Como foi isso? Foi muito difícil, eu acho que foi o momento mais difícil que eu vivi na minha vida, porque quando a gente recebe essa notícia, você está com um nódulo maligno e automaticamente, mesmo sem querer, você se autocondena à morte. Vou morrer. Um dos momentos muito marcantes foi quando ela desmaiou nos meus braços. Eu achei que naquele momento eu tinha perdido a minha mãe. E eu clamando ao Senhor no hospital, pedindo: Senhor, venha cá, nos ajude, nos proteja. Quando eu estava só com ela, e os médicos tiraram ela do meu braço e tentaram reanimá-la. De repente, chegou uma irmã junto de mim e disse assim: olhe, o Senhor manda te dizer, não te preocupe, não tenha medo, não se apavore, porque essa doença não é para morte, mas é para glorificar o nome dele. Foi difícil, eu chorei muito, mas a descoberta, eu quero dizer, deixar bem claro para todas as mulheres, que tão importante quanto os exames é você se conhecer, é você conhecer o seu corpo, é você se tocar, é você ficar de alerta. Para qualquer coisa que você perceber que está diferente, você procurar o médico. Eu nunca fugi de médico, eu sempre fiz meus exames por todo o período, porque a gente tem uma idade, 30, 35, aumentando e tal. E todos os anos eu fazia meus exames. Nunca fui relapsa com minha saúde. Mas os exames, eles não detectavam, mas o meu corpo, ele alertava que algo estava acontecendo. E eu procurei o médico e falei para ele que eu estava sentindo uma canseira muito forte no meu braço, eu não conseguia pegar muito peso com ele e eu sentia muitas dores, assim, uma dor furando no meu peito. E falei para ele, e ele disse: olha, seus exames estão aqui, não tem nada aqui de anormal, você tem algumas calcificações, mas nada maligno. Mas eu fiquei muito inquieta com o que eu sentia, né? E procurei um médico, procurei outro mastologista e falei para ele, pedi para que ele passasse uma outra requisição, uma outra ultrassom para eu fazer. E eu fiz essa ultrassom, falei com a médica na hora que estava fazendo o exame para que ela procurasse que eu estava sentindo algo diferente nesse meu seio, que é o esquerdo. E ela falou: não tô vendo nada. Eu disse: procure, doutora, que a senhora vai encontrar. Porque o que eu estou sentindo não é normal. Eu sinto essa dor no braço, essa dor furando no peito, dói. Ela disse: eu vou logo falar para você que câncer não dói. E é o que a gente escuta muito, né? As pessoas dizem: olha, câncer não dói. Depende, né? Existem casos e casos. No meu caso, doeu. Doeu, e daí ela ficou procurando na hora do exame e ela realmente encontrou o nódulo. E na época ele estava com 1 centímetro. E daí eu levei o resultado para um médico e ele me encaminhou para fazer uma punção. E eu sugeri para ele, sugeri não, quase impus, viu? Eu quero fazer esse exame no hospital de câncer. E ele disse: mas aí tem muitas mulheres doentes lá e nós não estamos nem suprindo com a necessidade das pessoas que já estão doentes. Eu disse: mas eu quero fazer lá, doutor, é um direito meu. E daí ele passou a requisição, eu fui para o hospital, fiz a punção e da primeira punção já detectou um câncer ductal maligno com 1 centímetro. Enfrentar esse processo foi um pouco difícil, principalmente quando eu estava no trabalho e recebi a notícia, quando ela ligou e falou que estava com o problema, né? Então, para a gente foi um choque muito grande, porque foi algo inesperado, tão inesperado que não fomos acompanhá-la para receber o resultado. Quando estamos aqui na Terra, enquanto estivermos aqui na Terra, a gente vai passar por momentos difíceis, né? E eu tenho lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não tenho visto nenhum servo do Senhor passado por momentos muito fáceis aqui na Terra, né? Eles passaram por momentos difíceis e eu não ia ser diferente. E daí eu chorei alguns dias, me desesperei, pensei que ia morrer,
mas depois aí eu pedi força a Deus, eu disse, sabe o que mais? Pai, eu tenho que fazer, praticar aquilo que eu falo. Eu falo que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus grande, é um Deus poderoso. E eu não podia ficar ali, né, entregando a morte. Não, eu tinha que me levantar ali como Jó das cinzas e lutar para viver, e lutar para me tratar e lutar pela minha cura. E foi o que aconteceu, né? Eu lutei, mas porque Jesus estava do meu lado, porque Jesus estava ombro a ombro, lado a lado comigo, porque se não fosse Jesus, eu não estava aqui. Como foi o acolhimento das pessoas? Ah, graças a Deus eu acho que eu tenho melhores amigos que alguém pode ter, viu, minha filha? Porque eu tive visitas, muitas visitas na minha casa, muito apoio, muitos, assim, muitas orações, grupos de irmãs do Círculo de Oração de outros, do meu ministério e de outros ministérios também. E foi tudo muito lindo. E uma que foi Cris, uma colega minha, Cris, ela chegou um dia lá em casa com um lírio muito lindo. E ela chegou ali com aquele presente para mim, eu chorei, viu? Ela disse, olha, do jeito que Jesus, ele cuida dos lírios, imagina de tudo, imagina de você, né? Imagina de você, como ele não vai cuidar. Então ela trouxe ali aquele lírio para mim, e eu me vi ali naquele lírio. Eu disse, Jesus, obrigada porque o Senhor tem colocado no meu caminho pessoas especiais, pessoas que me amam e que vão lutar comigo esta guerra. Qual foi a importância da igreja nesse momento? A igreja foi tudo de bom na minha vida, depois de Jesus, né? Como eu já falei, o pastor André, ele foi um pastor que as pessoas chegavam sempre para mim e diziam, olha, o pastor pediu oração. A igreja, o irmão, o evangelista, irmão Francisco, com a irmã Luciene, nossa, meu Deus, eu não tenho nem palavras para agradecer aqueles santos, o que eles fizeram por mim. Muitas vezes eles foram lá em casa me levar para fazer quimioterapia, porque eu não tenho carro, né? E eles iam, na hora que iam trabalhar, reservavam um pouco de tempo e me levavam para lá para fazer essa quimioterapia. E eu só tenho que agradecer muito, viu, aqueles santos, a minha igreja, Betel em Desterro, as outras congregações, a todos os pastores da Betel, todas as irmãs. Só Deus vai recompensar o que eles pediram a Deus por mim. Irmã, assim, fala em quimioterapia, como foi essa etapa desse tratamento? Assim, a fase dolorosa, assim, que a senhora sofreu em relação a isso? A primeira quimioterapia que eu tomei, eu fui hospitalizada, né? Porque a minha imunidade baixou muito. O normal dos leucócitos de um ser humano é de 4.000. Você tem ideia, a taxa menor vai de 4 a 10 mil, se eu não estiver enganada. Não entendo muito de medicina, não. Mas aí eu fiquei um pouquinho por dentro depois desse tratamento. E os leucócitos, os meus leucócitos, que o valor mais baixo é 4.000, eles chegaram em 300. Então foi coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida, porque com esses leucócitos tão baixos, eu poderia ter morrido, se Deus permitisse, mas Ele não permitiu. A senhora passou quanto tempo fazendo quimioterapia? Olha, eu passei 1 ano fazendo quimioterapia, porque foram 16 quimioterapias, foram 4 vermelhas, que é aquela que cai todo o pelinho, né, da nossa cabeça, da sobrancelha, caiu tudo. Fiquei tão feia. E fiz 12 brancas. E depois eu ainda passei 1 ano tomando o Herceptin, que era um medicamento muito caro, mas que graças a Deus Jesus não deixou faltar. O hospital, ele me cedeu esse medicamento sem eu precisar entrar em justiça, porque muitas pessoas, para conseguir, tem que entrar na justiça para poder ver esse tratamento, mas Jesus, ele cuidou de mim. A sua fé foi abalada durante o tratamento? Momento algum. Como eu costumo falar na igreja, que o deserto, ele tem seus encantos. O deserto não é só coisa ruim. O deserto, quando Deus ele permite que você entre lá no deserto, é porque é Ele que vai te servir.
É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai fazer por você. Durante este deserto que eu passei, só aumentou mais a minha fé. Eu me fortaleci, viu? Hoje eu sou outra pessoa. Hoje Sandra mudou muito. Mudou muito. O câncer, o lado B do câncer, me ensinou muito. E me ensinou coisas boas. Primeiro que eu tenho que ver que a primeira coisa linda, maravilhosa, excelente, é meu Deus. E depois dele, sou eu. Entendeu? Sou eu. Porque, às vezes, a gente precisa passar por certos momentos difíceis para reconhecer que Deus, Ele é grande nas nossas vidas. E hoje eu amo muito a Deus e depois a mim mesma. Para quem não conhece, a irmã Sandra era dirigente do Círculo de Oração lá de Desterro e ela vai contar agora um pouco pra gente como foi a posse dela, como foi que surgiu essa oportunidade de ser dirigente do Círculo de Oração. Deus, Ele já tinha falado para mim que aquela enfermidade que eu estava passando não seria para minha morte, seria para uma preparação, porque Ele precisava ter mais intimidade comigo e eu com Ele. E quando surgiu assim alguns comentários da dirigente que me antecedeu, ela falar que ela ia sair, que ela não ia ficar mais, aí Jesus falou para mim, vai ser você a próxima. Aí Jesus, eu não tenho competência, Jesus, eu não tenho sabedoria para ser dirigente de um círculo de oração, eu não vou saber fazer este trabalho. Mas eu sei que o Senhor vai colocar outra pessoa, o Senhor vai ver o que eu tô, tá ouvindo, né, Jesus, o que eu tô te dizendo. Mas aí foi passando o tempo e Jesus foi só confirmando. E a palavra, eu disse, Jesus. Quando o pastor me convidou, foi lá na igreja de Caetés 1. Ele estava lá no culto, aniversário do irmão Francisco, se eu não estiver enganada. E depois ele lá do púlpito, ele fez o sinal para mim. Depois eu quero falar com a senhora. Aí eu, comigo. Aí Jesus disse, vai ser agora o convite. Aí eu, meu pai. Mas aí Jesus já tinha falado, porque Jesus não leva a gente enganado, né? Jesus sempre fala com a gente. E aí eu já sabia. A princípio eu quis não aceitar, mas depois olha Jesus, depois que o Senhor fez na minha vida, para o Senhor colocar aqui nas minhas mãos, eu vou fazer. É por isso que eu tô aqui, viu? Porque Jesus, eu prometi a Jesus que tudo que ele precisasse da minha ajuda para ajudar o meu irmão, eu iria estar disponível. Qual foi a hora que a senhora viu que estava curada? Como Deus, ele faz a gente sentir, né? E eu tinha feito alguns exames, mas eu tinha certeza que o médico não ia encontrar mais nada e foi o que aconteceu. E depois de uns 6 meses, eu voltei a fazer novos exames. O inimigo é astuto, viu? E aí, quando eu estava fazendo uma ultrassom, o médico disse, olha, você está com um nódulo no seio esquerdo. Aí eu falei para ele, eu disse, mas doutor, no mesmo seio eu tirei um câncer dele e fiz tratamento já. Ele disse, tem um nódulo aqui, de 1 centímetro. Aí eu, não, Jesus, eu não vou aceitar, eu não vou acreditar. Isso não é verdade. Isso é conversa do inimigo. Este médico foi usado pelo inimigo para falar para mim. E eu não vou aceitar. O Senhor já me curou. E daí eu levei o resultado para a médica e a médica falou, olha, eu vou pedir para que você faça outro exame em outra clínica particular, porque aí eu vou ter certeza. Tá bem. Aí ela passou a requisição, eu fui fazer em Boa Viagem eu não estou esquecida agora, Cetros. E fui fazer, né? Lá é um centro de estudo de nódulos. E ficaram mais de 10 médicos assim ao meu redor e eu muito nervosa e com os olhos fechados. E ela fazendo o exame, né? Ela disse, eu não estou encontrando este nódulo.
Eu disse, glória a Deus. Aí veio outro médico, procurou, disse, mas eu não estou encontrando esse nódulo não existe. O que existe aqui são necroses que foi da cirurgia. Vai ser ótimo, né, amiga, se você não tiver com esse nódulo. Ele disse, Deus pode, doutora, Deus pode. Aí ela, pode mesmo, viu, amiga? E daí ela terminou o exame, não encontrou, ela fez uma punção. Eu vou fazer a punção. Se esvaziar, é porque é só gordura. Aí, como ela fez a punção com a seringa e aí o carocinho que estava, ele foi desfeito porque era só gordura. E aí o inimigo, mais uma vez, foi envergonhado. E aí depois eu chorei muito na sala e até os médicos choraram também junto comigo, porque eu emocionei a todos. Mas glória a Deus que não foi nada, né? E Deus já tinha falado para mim que tinha me curado. E o inimigo só quis atrapalhar, colocar ali uma pedrinha de dúvida na minha mente, mas ela foi tirada. Foi um processo bastante difícil, né? Mas a todo momento Deus esteve conosco, do nosso lado. E graças a Deus hoje estamos aqui para contar a vitória. Deus é grande nas nossas vidas, só temos que agradecer. Bom, irmã Sandra, muito obrigada por nos receber. Essa história realmente é muito edificante. Me edificou, com certeza edificou o pessoal de casa. Muito obrigado. O Senhor fez maravilhas, Ele operou um milagre. Amém. Glória a Deus por isso, né? E eu costumo dizer que eu tive câncer, mas Ele não me teve. E hoje eu vivo uma vida do passado de milagres. Meu presente está sendo de milagres e o meu futuro, Deus, Ele proverá.